Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no segundo episódio da segunda temporada do Pod Online. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa mais que especial, um grande nome da música gospel. O Pod Online hoje tem a alegria de receber a cantora Márcia Bandeira, uma voz marcante da música gospel pentecostal que ao longo dos anos tem levado uma mensagem de fé, esperança e adoração a milhares de pessoas através de suas canções e ministrações. Com uma trajetória construída no altar e uma carreira marcada por louvores que impactaram gerações, Márcia Bandeira se tornou uma referência para muitos cristãos. Neste episódio, nós vamos conhecer mais sobre a sua história, seu ministério, os bastidores da carreira e as experiências que moldaram sua caminhada com Deus. É uma honra receber Márcia Bandeira. Seja bem-vinda ao Pod Online. Obrigada, tudo bem, Joxan? Olha, uma satisfação muito grande. Quando meu filho me falou que havia um convite aqui do programa Pod Online, né? Eu fiquei feliz e eu estou assim alegre por participar. Muito obrigada por esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. As pessoas aí, os teus espectadores vão poder estar perguntando, fazendo perguntas, né? Tem muita gente que tem muita curiosidade acerca do meu ministério e pode perguntar. A gente está aqui para responder. Márcia, que bom que você está super aberta a esse papo. Eu gosto muito de saber de bastidores. A gente vai conversar hoje muito aqui sobre a tua carreira musical, os teus lançamentos, teus CDs, canções que marcaram, que fizeram sucesso, até porque você fez parte da trilha sonora de muita gente. Ainda continua fazendo parte da trilha sonora. E esse fazer parte da trilha sonora é que tem tanta gente que você nem sabe da existência, mas essas pessoas passaram por vários momentos na vida, felizes e tristes, e as tuas músicas fizeram parte da vida dessas pessoas. Olha que grandioso, né? Então acho que vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso, sobre os teus lançamentos, como que tu começou, justamente para que essas pessoas se sintam muito mais próximas e conectadas com a tua história. Então vamos começar lá pelo início, né? Eu sei que tu é paraense, minha conterrânea, a gente estava aqui conversando nos bastidores antes, Poxa, fiquei né? feliz de saber. Somos Porque um conterrâneos. paraense com paraense tem muito assunto. Nossa, Não se é? deixar, vai embora, né? Se deixar, a gente fica a noite toda conversando aqui. Então, é muito Aham. bom também saber que você é paraense, é minha conterrânea. E, Márcia, como que começa a tua carreira lá no Pará? De onde tu vens? Qual a cidade que tu és lá do Pará? Me conta como que tudo começou desde você criança. Como que foi que começou sua raiz, sua veia na música? Quem foi que te puxou para isso? Você teve alguém na família que te incentivou ou não? Como que foi a tua infância na igreja? Conta tudo pra gente. Olha, Joxan, na verdade, minha mãe, ela tornou-se cristã, crente, quando eu tinha 6 meses de idade. Quem primeiro aceitou a Jesus, como nós falamos, foi meu pai, lá no Templo Central da 14 de Março, em Belém do Pará. Eu sou de Belém mesmo, capital. Então, e ele lutou muito com a minha mãe para ela ir. No dia que meu pai foi descer as águas, ali no templo da 14 de março, você conhece, né? A igreja mãe Conheço. que se chama, e lotado aqueles cultos ungidos. A minha mãe foi tremendamente tocada pelo Espírito Santo, e no dia do batismo nas águas do meu pai, ela aceitou Jesus. E até hoje, a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher que nunca saiu da presença do Senhor, e eu tinha 6 meses de idade. Então, logo me apresentaram na igreja, eu fui apresentada pelo saudoso pastor Firmino da Anunciação Gouveia, lá na 14 de março. Então, eu tenho uma raiz ali de Belém muito forte, graças a Deus, para a glória de Deus. Cresci no Evangelho, só que, Joxã, eu nasci, eu quase morri no meu nascimento. A minha mãe teve, eu sou a primogênita de 6 irmãos. Nós somos 3 mulheres e 3 homens. E eu sou a primogênita. Então, no parto da minha mãe, eu estava de atravessado. Não dava para eu nascer normal. Passou da hora, minha mãe quase morreu e quase eu morri com ela. E quando eu nasci tão roxa, já sem respirar. Minha mãe fala que eu apanhei muito do médico.
Então, ela olhou assim, atordoada, quando abriram, né? Foi uma cesariana, e ela disse assim: Ah, meu filho, naquela época, eu sou de 69, meu filho é bem negrinho, igual o pai, de tão roxa que eu estava. Uhum. Então, eu fiquei assim uma semana, quase 2 semanas na chamada, na época, incubadora, né? E eu tive, a partir daí, muitos problemas respiratórios. Eu sofri muito, muito, muito de asma e adquiri um problema seríssimo, fraqueza nos pulmões. Eu tinha uma debilidade de ferro no sangue muito grande. Eu sofri até os 11 anos de idade. Roxane, o meu maior desejo era cantar. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, eles cantavam no coral. Eu fui criada ali por debaixo dos bancos, onde, quando o coral cantava, e eu estava ali por aí. Meu pai é um tenor, minha mãe é bem afinada, e eu ouvi, eu cresci nesse meio da música, de banda de música, chamava orquestra, do grande coral lírico que havia ali no Templo Central. Então, assim, eu cresci, o meu maior desejo era cantar, mas eu não conseguia cantar, por causa da minha insuficiência pulmonar. Por exemplo, para você ter uma ideia, se eu tomasse um susto, eu tinha crises de asma. Né? Eu era muito magrinha, e eu sofri de asma, eu tive várias crises. Aos 3 anos de idade, eu tive um choque de tanto soro, e eu desfaleci, fui morrendo. Nesse dia, estou podendo falar à vontade, né? Posso continuar. E Total, nesse pode dia, continuar. Aqui você tem liberdade. nesse... Amém. Eu tinha 3 anos de idade, eu estava na clínica pediátrica do Pará, quem é do Pará que vai assistir sabe disso, ali no centro de Belém, internado. Então, eu levei um choque anafilático, alguma coisa assim que fala. E eu desfaleci, eu estava morrendo. Nessa época, estava tendo uma grande campanha, era Bernardo Johnson que estava fazendo essa campanha de cura, libertação, ali no Templo da Sacramenta e também no Templo Central. Meu pai olhou, não teve coragem de se aproximar, porque viu que eu estava morrendo. Eu tinha 3 aninhos, de tanto que eu estava sofrendo com asma. Crises, e atrás de crise, internação. Minha mãe sofreu muito comigo. E aí ele pegou o ônibus debaixo de uma chuva torrencial, ali em Belém, tomou o ônibus e entrou no templo, todo molhado, no Templo da Sacramenta. Estava lá o pastor, o pregador Bernardo Johnson, junto com o pastor Firmino, e ele, desesperado, disse: Minha filha está morrendo. E o pastor falava americano e alguém interpretava, mandou a igreja levantar para orar, ele se ajoelhou. E aí Deus tomou o pastor Bernardo Johnson e disse assim: o anjo do Senhor foi lá naquele hospital, tocou na sua filha, e quando você chegar lá, ela vai estar sentada brincando. E aí meu pai saiu na mesma pisada. Tomou o ônibus quando ele chegou no hospital, na clínica pediátrica do Pará. Eu estava sentadinha no berço, brincando. O Senhor não deixou eu descer a cova. Sofri um pouco mais com asma. Um dia, eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12 anos, por aí, e na minha igreja, na Assembleia de Deus, na AD Itororó, minha mãe estava com umas irmãs reunidas, pouquinhas irmãs, eu já não aguentava mais sofrer. E eu olhava as cantoras, eu lembro que houve uma época que a Leni Sampaio, ela era Leni Sampaio, ela estava cantando estourada com aquela música Silêncio, e ela estava cantando em Leni Belém. Silva. Leni A Silva. Leni Silva, isso. Isso. Maravilhosa, uma mulher de Deus. Eu era menina, eu ficava olhando, e eu tinha muito desejo. Eu não falava para ninguém, mas o Espírito Santo que nos conhece sabia disso. E eu lembro que eu não podia cantar. E aí Deus tomou a irmã, uma pequena reunião, a igreja praticamente fechada, uma reunião de oração, e tocou no ombro da minha mãe e disse assim: olha,
o Senhor curou a sua filha hoje. Nunca mais ela vai sofrer dessa enfermidade, porque eu, o Senhor, tenho uma grande obra na vida dela. Tem um grande chamado. Olha, para a glória de Deus, eu tinha 11 anos de idade, até hoje. Eu não sei o que, para a glória do Senhor, não sei o que é ter asma, mas o Senhor me curou. E a partir dos 13 anos de Oxã, Deus me fez uma grande promessa. Eu me emociono por quê? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus assim maravilhoso. Uau. Não vale a pena abandonar esse Deus por nada, Joxan. Verdade. Aconteça o que acontecer, sopre o vento que soprar. Sofra as perdas que a pessoa sofrer. Não vale a pena abrir mão desse Deus, porque ele é tremendo. Ele faz assim, ele levanta do pó, ele ergue do pó o necessitado. E o mais improvável, ele levanta, ele chama, ele investe, entendeu? Ele investe, é um Deus que investe no improvável. Uau. E eu recebi aquela promessa, aquela mulher de Deus, o Senhor falou pela boca dela, disse, os teus pés vão para uma outra terra. E lá, a partir de lá, a tua voz vai ficar conhecida. E eu estou contigo. Eu estou contigo. Mas eu tinha 13 anos apenas. Eu não tinha condições de nada financeiramente. Ainda na época era vinil, né? Não era CD. E eu via tantos cantores. E eu tinha o desejo de cantar. Eu era muito assim, muito inocente ainda. Eu não sabia de nada. Eu não tinha ideia de como Deus ia fazer. Como ele ia chamar aquilo que não existia. Mas ele me fez um alerta. Ele disse assim, ai de ti, se sair da minha vontade, duro será para ti. E assim, a partir daí aconteceu um outro processo muito difícil na minha vida, até chegar onde hoje eu estou, pela graça de Deus. Mas aí eu estou falando aqui, se você quiser Olha, Márcia, é porque eu interromper e fiquei. perguntar. Eu estou realmente maravilhado aqui com você contando. E que bom que você se sentiu tão tranquilo e leve para que nesse espaço pudesse contar esse testemunho. Eu acho que eu já assisti um podcast seu, eu não sei se você participou de outros, mas eu assisti uma entrevista sua e eu não lembro de você ter ficado tão leve e tranquila para testemunhar dessa forma esse testemunho da sua vida. Que forte, que poderoso, que magnífico, como a gente está glorificando a Deus por meio desse testemunho, sabe? E, e eu sei que você com certeza conta o testemunho por onde você vai, por onde você ministra, mas aqui também é uma plataforma que amplia. Muita gente que ainda não ouviu falar do seu testemunho vai ouvir. E isso glorifica a Deus. Isso exalta ele, mostra o quanto ele é poderoso. E você contando e se emocionando, eu fiquei muito maravilhado glorificando a Deus por isso. E que presente Deus nos deu, colocar você Amém. nessa terra para nos abençoar com louvores, nos abençoar com sua voz, nos abençoar com seu ministério. Márcia, você falando, eu ouvi a Lene Silva, é grande cantora da música Silêncio, né? Que inclusive você Um regravou, grande intérprete, grande intérprete. Me conta, quando, você falou que não conseguia cantar, mas você tinha um desejo, houve uma promessa. Você consegue se recordar qual foi a primeira música que você cantou na igreja? A primeira que te deram a oportunidade, aí você foi lá e cantou. Você lembra? Você ensaiou essa música em casa? Conta os bastidores disso. Qual foi a primeira canção que você cantou na igreja? Como que foi esse dia? olha, assim, quando eu era pequenininha, mesmo com asma, eu cantei uma música com dificuldade, mas eu tinha uns 5 anos, eu cantei um corinho na época, não sei, acho que alguém conhece, né? E também teve a primeira vez, a primeira música que eu cantei, né, ao público, que foi a música Porque Ele Vive. Na época eu aprendi na voz de saudoso e querido Luiz de Carvalho. Inclusive, eu Esse tive Carvalho.
a bondade de Deus de ter um CD meu distribuído pela Bom Pastor, que é o CD Porta da Vitória. Depois Uau. você aqui está assistindo aqui o Pod Online, pode conferir lá no YouTube. Porta da Vitória, Márcia Bandeira. E foi lançado pelo filho de Luiz de Carvalho, Elias de Uau. Carvalho. Uma pessoa maravilhosa, nossa. Que honra, hein? E a música, a primeira música que eu cantei foi essa. Eu lembro que eu tremia, eu não tinha muita, né, muita desenvoltura com o público. Eu fiquei toda dura, assim, tremia, mas cantei, eu nunca vou esquecer. Qual Eu foi o ano? cantei, Você lembra o ano? eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, nossa, faz tempo, faz tempo. E Que aí eu outros cantores eram cantei. tua referência na época? Que outros cantores você ouvia, costumava ouvir? Olha, eu escutava duas grandes três, aliás. Eu gostava, quando criança, eu gostava de ouvir muito Denise, aquela que canta Feliz Serás. Amo essa cantora. Eu ouvia muito, cantava as músicas dela. Aí a voz da gente vai passando, né, por umas mudanças. Eu passei a cantar muitas músicas de Mara Dalila Uau, e Zuenda Valentim. uau. Você também Nossa, regravou dessas duas. regravei. Olha, eu regravei Silêncio, que a Leni Silva canta, mas na primeira versão, do cantor e compositor. Sim. Agora não estou lembrando o nome. Naquela primeira versão. Regravei num CD chamado Grande Sucesso a música que a Zilanda canta, Um Anjo Serei. Pode ser. E, e assim, Mara Dalila nunca gravei nenhuma música dela. E assim, eu fico boba, porque hoje, se eu não me engano, Mara Dalila mora em Volta Redonda. Oh, E assim, hoje eu estou tão perto desses cantores, né? Às vezes eu paro para pensar assim, meu Deus, que volta que a minha vida deu, né? Deus tem cumprido as promessas dele. Mas a primeira música foi essa, uns 13 anos de idade, porque ele vive. pronto. Agora a gente vai dar um salto rapidão para a gente falar sobre os teus álbuns, tá bom? Então Ok, vamos começar pelo primeiro álbum que você gravou ele ainda no estado do Pará, ainda lá em Belém. Como que foi o caminho para gravar esse álbum? Você já atendia agendas antes de gravar? Você já cantava? Quem que falou assim, Márcia, tu tem que gravar? Ou foi você que, gente, eu tenho que gravar? Ou foi Deus usou alguém para falar? Como que foi? Eu quero bastidor. Como é que foi isso? E aí, como é que você foi correr atrás? Quem foi o produtor? Como que escolheu as músicas? Quem te ajudou nisso? Você comprou músicas? Lhe cederam músicas? Como que foi esse bastidor desse primeiro álbum que você gravou? olha, eu com 14 anos, 13, 14 anos que eu cantei essa música, quem rodou o playback para mim na época foi o meu primeiro namorado. E ele foi a primeira pessoa que falou assim: Você tem um grande talento, Márcia. E eu era Uau, muito tímida, medrosa, e ele falou: Você ainda vai ser uma cantora. Só que eu tinha esse desejo, eu não falava para ninguém, eu falava para Deus, né? E a minha mãe acreditava muito, né, nesse chamado. Minha mãe orava e ela dizia para mim também: Você ainda vai ser uma grande cantora. Hoje a minha mãe tem 86 anos, meu pai, uma mulher de oração, e ela que sempre foi a principal, essa que é a verdade, a principal incentivadora do meu ministério. Daí eu gravei, Joxan, eu tinha voltado para Jesus, eu tenho um testemunho a esse respeito, eu voltei para Jesus no ano de 97. Foi, não, 98, 1998. Eu havia me afastado da igreja, foi um processo muito difícil. Voltei para Jesus em 98. E o dia eu estava na oração do meio-dia, Deus usou a dirigente da oração e eu não falava para Deus mais a respeito dessa promessa de gravar, de tudo. Por quê? Porque eu achava assim, eu fui tão desobediente, eu fui uma pródiga, eu não mereço. Então, eu não falava para Deus, não cobrava, né?
nem devia cobrar. E Deus usou essa mulher e disse: olha, filha, todas as minhas promessas ainda estão de pé na tua vida. E eu lembro que eu perdi as forças nas pernas, e eu fui me segurando assim no banco, chorando. E daí eu comecei a lutar também, fazer a minha parte, correr atrás. Eu não tinha dinheiro. O que que eu fiz? Conheci um produtor, ele falou: olha, eu te gravo fita cassete, mas você grava a minha música todinha. Eu disse: tá bom, fechado. Ah, mas é tanto, é X. Eu não tinha dinheiro, meu esposo ajudou uma parte e a outra parte para pagar. Eu não tinha de onde tirar. Eu lembro que eu vendi um terreno. Gente, Vendi um terreno que eu tinha na Ilha de Mosqueiro. E eu lembro que eu falei para o meu esposo: olha, a Bíblia diz que o que dois concordam na terra será concordado no céu. Se você concordar, Deus vai mandar o comprador aqui na porta. E aí eu disse: concordo, por livre e espontânea pressa. Brincadeira. Eu concordo. Passou assim umas 2, 3 semanas, o comprador foi na porta de casa. uau, E aí eu comecei a gravar. Só que foi algo muito simples. sim, Eu lembro que eu gravei as primeiras músicas, era um quarto que improvisaram para estúdio, e aonde eu coloquei voz era no banheiro desse quarto. E gente. eles, né, vedaram tudo, eu suava muito, porque não tinha ar-condicionado, não tinha E o nada calor do disso. Pará? Calor, um calor. Eu saía para respirar, tomar ar e voltava a voz. Aí o produtor, na época, disse assim: Márcia, deixa eu te falar, vai precisar colocar percussão para terminar, mas tem que pagar tanto. Eu disse: eu não tenho dinheiro mais, e agora o que que eu faço? O que que eu fiz? Eu fazia bichinhos de pelúcia, boneca, essas coisas, era período de namorados, né? Eu falei: se eu fizer uns presentes para os meninos da percussão, dá para a namorada deles, se eles põem, fechado. Uau, Eu fui lá, Joquissão, fui para a máquina de costura, fiz os bichinhos lá, dei de presente, eles colocaram a percussão da música. Esse uau. primeiro trabalho, ele traz como título Glória ao Rei. Glória. Foram 12 músicas gravadas, e foi através desse trabalho que o Senhor abriu as portas. Já foi assim, pelo ano de 99 que eu concluí. Porque ele foi o único que você gravou no Pará. Os No Pará, próximos já é a tua transição para o Rio, não é para o isso? Rio de Janeiro. Pronto. Isso, Mas foi através desse que abriu as portas. Alguém ouviu esse álbum, né? Você pode contar pra gente isso. como que foi essa transição para você ir para o Rio de Janeiro, ir morar no Rio de Janeiro? Então, havia um grande evento em Belém do Pará, não sei se você já ouviu falar, do Lovo Norte. Com certeza, do Novo Norte. Então, o líder desse evento, assim, Deus faz tudo no tempo certo. A gente que fica se batendo ansioso, né? Sim. Mas eu gravei esse trabalho fita cassete, lancei as fitas cassete, e exatamente nesse período, um amigo meu, o Luiz Porto, na época era radialista lá no Pará, na FM de lá, ouviu. Que é essa mulher? O timbre da voz dela lembra muito outra cantora. Nessa época não tinha esse estilo de timbre de voz, não tinha na rádio FM, que é uma grande rádio que era do Evangelho Quadrangular, Liberdade FM na época. Então foi Legal. assim algo diferente que entrou no período do Louvor Norte. Aí o pastor líder do Louvor Norte ficou curioso, mandou me chamar na rádio. Falou: você vai cantar no Louvor Norte. Ficou todo mundo: meu Deus, ele não convida o povo assim, não sei o quê. Ah, tem cantor aqui que está há anos querendo cantar, e ela vem de repente e ele já coloca. Olha, eu sei que eu cantei no Louvor Norte. Ele pegou esse trabalho, levou para uma pessoa chamada Ricardo, em Recife, para me ajudar, né, para lançar CD, que eu não tinha condições de nada. Só que essa pessoa não se interessou em me gravar, em investir, porque é um investimento. Às Sim. vezes a pessoa vê o cantor numa mídia e tal, mas por trás tem todo um investimento financeiro. E muito grande, viu? Muito grande.
né, de mídia, de divulgação, de tudo. E só que quem se interessou foi o dono da Rocha Eterna, que estava Sim. hospedado na casa dessa pessoa que não quis me gravar. Ele até falou assim: não, não me interessa ninguém do anonimato. E aí ele se interessou, pegou, era um master com a minha voz, 12 músicas, não tinha foto, não tinha nada. E ficou procurando, procurando, até que me achou o número de telefone, ligou para minha casa em Belém, fizemos o contato e vai, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, até que eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu gravei a música, o CD Tô na Bênção. Só te perguntar, quando você vai para o Rio, você já vai para morar no Rio ou você vai somente para tratativas de gravação? Só para questão de gravação. De Não gravação. conhecia o Rio, não tinha ideia de como que era, só pela televisão mesmo. Nunca tinha andado nem de avião. Foi a primeira vez que eu andei de avião. E outra coisa, eu vou te perguntar mais, eu quero mais bastidores. Você contou para as pessoas, olha, eu estou em contato com uma gravadora do Rio. Você já sabia quem era a Rocha Eterna? Você já conhecia trabalhos da Rocha Eterna ou você também não fazia ideia? Como que? Já conhecia a Rocha Eterna. Quando eu tinha uns 15 anos, eu conheci os trabalhos da Rocha Eterna, que foi uma das músicas de Shirley Carvalhais. Então, E assim, para você deve ter sido, uau, me ligaram da Rocha Eterna. Me querem, foi, para para você com mim, certeza foi um era impacto. uma grande honra. Foi. Na época, eu senti assim, um grande impacto, né? E aí, eu vim para o Rio, eu já conhecia alguns trabalhos de vinil, eu só via assim, Rocha Eterna, né? Porque ela foi muito conhecida, essa gravadora. Hoje ele já dorme no Senhor, que foi meu produtor. Então, eu vim para cá, conhecia ninguém, muito assustada, Joxan. Cheguei aqui muito. Porque assim, era muito longe da minha realidade. Isso foi no início do ano de 2000, Sim. sabe? Então, assim, eu ficava meio tonta, assim, eu ficava meio tonta. Gravei, só que ninguém me conhecia. Pronto, mas Aí aí, eu, como que foi a tratativa para esse CD? Ó, Márcia, eles que prepararam o repertório, você ajudou na escolha, eles te mostraram, como é que foi isso? não, era o irmão Eli de Almeida que escolhia todo o repertório. Então você Eu só chegou escutei, para colocar voz. ele mandou uma fita cassete. Olha como que era na época, né? Tão diferente as coisas de hoje. Eu lembro que eu fui no aeroporto pegar uma fita cassete que veio pelo voo do Rio para Belém, né? Para eu aprender as músicas. Quando eu vim, aí foi tratar negócio de estúdio. Eu fiz um primeiro trabalho aqui no Rio, estou na Bênção, mas não ficou bom. Chorei muito, fiquei apavorada quando eu ouvi o trabalho. Quando eu Hum. ouvi a gravação, ficou horroroso, ficou feio, mal produzido. E eu disse, meu Deus, eu nem comecei, já vou morrer aí. Chorei muito. E aí, é, uma pessoa falou: olha, é melhor ela gravar em São Paulo e tal. Eu fui para São Paulo, mês de julho do ano de 2000. Mês de julho. Fazia um frio e eu não era acostumada com frio, adoeci, fiquei ruim. Fui parar numa UPA lá em São Paulo. Sim. Fiquei em Americana. De Americana eu ia lá para o centro de São Paulo, para Sazeda, Conde de Sarzedas, ali, bairro da Liberdade. E eu gravei no estúdio Guidon, um estúdio imenso, só gente muito assim, né, muito grande gravava ali. Nossa, eu me sentia desse tamanho aquele estúdio, aquela imensidão, tudo novo, era música, era cantor famoso que eu via, eu disse, eu ficava tonta. E eu gravei de novo, refiz todo o CD e ficou uma bênção, que foi o que tem Três Coroas, Gosto de Jeová, Exato. Quem Sou Eu? Nossa, eu amo esse CD. E aí eu vou te perguntar, quando você ouviu esse repertório, teve alguma música que você. Aí eu quero que você seja muito sincera. Você olhou pro repertório e falou, cara,
essa música aqui vai estourar, ou essa aqui não vai dar certo. Teve alguma música que você falou assim, olha, essa música estoura, ou essa música não estoura, ou você nem pensava nisso, você estava tão envolvida em gravar um trabalho fora de Belém que você nem pensou nisso. Olha, Joxan, eu lembro que eu tive uma experiência assim sobrenatural com uma música desse CD. Eu estava em Belém antes de vir para o Rio, antes de vir para o Rio. Eu sonhei com o primeiro trecho da música Gosto de Jeová. Eu sonhei, eu ouvi aquela pessoa cantando, só que lento, era lento no meu sonho. Aí eu acordei de madrugada e anotei. E mostrei para o meu esposo. Eu falei, olha aqui, ele está aqui. Ele é, além do Espírito, abaixo do Espírito Santo de Deus, ele é testemunha de que isso aconteceu. Eu botei. É por isso que eu gosto de Jeová, olha, alguma coisa assim. Anotei. E mostrei para ele de manhã. Quando foi no outro dia, o telefone toca, era o Eli. Ele disse assim: escuta aí, minha cantora, a música que você vai estourar. E aí ele colocou no telefone, eu tomei um susto, me arrepiava toda, era a música que o Senhor tinha me mostrado só o refrão. Eu não conhecia essa música. Uau. Embora já fosse gravado, já fosse conhecido em Recife, por exemplo, no Sudeste, não era conhecido. Sim, Naquele ritmo que eu gravei, né? Foi um sim. ritmo mais para cima e tudo. E aí eu gravei essa música foi algo que eu já sabia que ia acontecer. Só que assim, por onde? Como? Porque o Eli ele tinha a gravadora, ele estava passando um problema sério, e a gravadora estava meio que, né, já fechando as portas. Mas eu estava em oração e Deus usou ele para me colocar, na época, na Top Gospel. E não tinha selo de gravadora, que era a Melodia. A Rede Melodia, ela era uma rede de rádio no Brasil todo. Foi a partir da terceira tiragem do CD Tô na Bênção que veio o selo Top Gospel. Uau. Entendeu? Então, quando eles ouviram o CD Tô na Bênção, Gosto de Jeová, Três Coroas, Três que é de coroas. Edson Coelho, Fogo não vai se não, apagar. não corte sua cruz, quem sou eu? Tudo de Edson Coelho. E Gosto de Jeová é do Ezequias de Oliveira, grande compositor lá de Recife. E aí, quando eles jogaram na melodia, que era Brasil, Gosto de Jeová, parará, aquela coisa para cima, realmente estourou. No Uau. Sudeste estourou, sabe? Eu Então, lembro assim, que a primeira música que eu ouvi, eu ainda era criança, início dos anos 2000. É, e eu ouvi Três Coroas. A sua primeira música que eu ouvi foi Três Coroas. E pra mim, até hoje, embora já tinham cantores. Eu não, na verdade, eu realmente não sabia que tinha cantores que tinham gravado antes de você. Eu acho que foi Marcos Antônio gravou antes de você, né? foi antes dele, se não me falha a memória, foi o Júnior de Curitiba, Júnior, cantor Júnior. isso. O Depois foi Júnior, Marco Antônio. isso. E você acha que foi a terceira a gravar. Mas E, eu só vim descobrir que eles tinham gravado recentemente. Eu acho que, inclusive, foi numa outra entrevista sua que eu descobri que eles tinham gravado. nossa, Mas eu conheci até hoje o Três Coroas na sua voz, e eu achava que você era a única que tinha cantado, e na voz da Porção a Dobrada, Vanilda, da Vanilda e da Séria. Vanilda Borges. Exatamente. Eram essas duas as versões que eu conhecia. A sua, que eu achava que era ter sido a primeira, e na voz delas. É, e é muito clássico. O instrumental dessa música, a tua voz remete às cantoras do disco. Sua voz parece muito com a voz da Shirley Carvalhais. Não sei se te falam isso, mas eu acho que Fala. lembra muito o timbre de voz, o agudo que tem, o peso da voz. Então lembra muito e é muito bacana. E eu acho essa música assim incrível, muito linda assim. Você já conhecia Três Coroas antes de gravá-la? Não, não conhecia. Ela é do compositor Edson Coelho, da dupla Edson e Thelma. E quem insistiu, não queria gravar essa música de jeito nenhum.
Eu lembro que eu estava na casa do Edson Thelma e ele falou assim, Marcinha, aquele jeito dele, é muito simples, o Edson. Hoje, ele falou, Marcinha, por favor, grava essa música que você vai estourar. Aí, mas eu nem estava na melodia nessa época. Sim. Aí eu disse assim, não, eu ficava quieta, assim, olhava para o produtor, ele já sabia que eu não queria, ela não quer, ela não vai gravar. Aí ele brincou ainda, segurou assim, se ajoelhou assim, grave, por favor. Aí eu disse, tá bom, vou gravar. Sabe o que ele fez? Ele é o compositor. Ele não lembrou de uma das estrofes. Eu não queria gravar mesmo. O que eu fiz? Gravei do jeito que e ele cantou na hora, só aquelas estrofes. Mas ainda assim, quando Deus tem o plano, gente, ainda assim, do jeito que ele cantou, e eu muito assim não queria, tá bom, vou cantar desse jeito. Cantei e Deus honrou. Não é que eu Uau, estava desonrando, não é. Eu não tinha noção, algumas coisas eu não tinha nenhuma noção. Né? E ficou muito bom. ficou É muito bom. marcado na sua voz. Eu acho que e eu ouvia muito, inclusive no rádio. Inclusive, eu ouvia muito a sua música no rádio. Até Tinha um hoje. programa, até hoje toca muito. Tinha um É, programa que era meio-dia, eu lembro, esse programa era a Voz da Assembleia de Deus, era o nome lá desse programa na minha cidade, tá? Na minha cidade tinha um é, programa numa rádio que era a Voz da Assembleia de Deus, que era um programa, inclusive, da Assembleia de Deus lá da minha cidade. Gente, eles tocavam essa tua música quase que todo dia. Ou tava na programação do dia, ou alguém pedia. Ou tava na programação, ou alguém pedia. E eu lembro que o programa era tipo meio-dia, assim, eu tava me arrumando pra ir pra escola. E sempre, aí começava. Taranana, taranana, começava aquele toque. Tarará. Aí eu já ficava, uau, é a Três Coroas que vem aí. Então ficou muito marcado assim na tua voz, ficou muito marcado esse instrumental da música. E assim, incrível, incrível como essa música caminhou e ultrapassou gerações. E olha que bastidor interessante. Você nem queria gravar, mas que bom que você gravou. pois é, ela não queria, não. Acabou que a música, uma das músicas que mais eu canto até hoje. Márcia, Graças aí a eu, eu, Deus. eu anotei aqui alguns álbuns teus pra gente falar. É, que eu identifiquei assim, olha, eu acho que esse álbum ele tem uma cara disso ou ele tem uma cara daquilo. Vamos lá. Eu acho que esse foi teu último álbum, você vai me corrigir se eu estou enganado, mas o álbum Entrevistando Deus, ele foi o teu último, né? Foi 2017. Pronto. Eu considero esse álbum, e você vai me dizer se é ou não. Eu considero ele o mais pentecostal. Tem um bocado de música assim, super bíblia, super pra cima. Eu não sei. Aí, claro, pode ter sido por causa da época, porque, enfim, depois de 2010 ali, muitas músicas pentecostais e tal. E, e eu acho ele um CD muito, muito pentecostal, assim. Como que foi a construção desse álbum? Como que foi pra você entrar em estúdio? Como que foi a escolha do repertório? Te ajudaram? Você que escolheu? Como que funcionou isso? Olha, muitas músicas, eu amo esse CD. Amo demais, principalmente a música Entrevistando Deus, que é uma música assim, que fala muito de missões, né? É uma letra assim, tremenda. É, muitas músicas ali eu escolhi, Entrevistando Deus eu escolhi, aquela música Oração é Vitória, de Estevam Jacinto, eu queria muito gravar, eu cantava lá em Belém do Pará, regia as irmãs, eu fui regente de círculo de oração, de grupo de irmãs, e eu regia essa música, eu gostava demais. Foi eu que escolhi. Deixa eu ver. Filhos de Jessé, Filho de também da Jessé, dupla. Como é que é o nome Gen deles? Júnior? Não, 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 não. E são dois irmãos, Deixa eu ver aqui. um casal. Ai, Jesus. Cláudio. Só ver que o nome Cláudio. Não sei se tem outro Cláudio nome. Canção, ou Cláudio Louvor. Cláudio Louvor, que é da Cláudia Cláudio Canção e Louvor, da Louvor. dupla Canção e Louvor, isso. Exato. Eu tinha muita vontade de regravar e meu produtor na época negociou, então foi assim. Uma parte foi eu, outra parte foi o produtor, o dono da Rocha Eterna, porque ele continuou num Totop Gospel, escolhendo o meu repertório, né? Então, no A música total, Alma são 11. Imortal. Não sei se você lembra dela. Alma Imortal. Eu acho ela tão linda essa música.
Ela Só que ela é foge essa. do. E ela no CD ela se destaca porque ela foge das músicas mais pesadonas, assim, instrumental pesadona, e ela vem numa tranquilidade, assim, ela é muito É, legal. Acho essa música muito linda, que é do Jean Júnior, inclusive. isso. Entrevistando Deus também é dele, Jean Também é Júnior. deles, né? Que é também uma E, letra absurda, assim. É realmente uma letra divina, assim. é, Arrebatamento também, que é a música que abre o CD, também é muito forte, essa música. Linda também. Outro CD. O CD Vale a Pena Esperar. Eu achei que ele veio com uma diferença, assim, sabe? Você vinha desde o primeiro álbum, e veio o CD Tô na Bênção, que foi o CD que te consagrou, assim, e aí você veio ali no estilo. Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas eu acho que o CD Vale a Pena Esperar. Você deu uma diferenciada, até a capa do CD é diferente. Você tá ali com uma roupa branca, ao vento, assim, a capa é bem é bem mais diferente. magra. Bem CD internacional, assim. E aí você colocou uma música, tem uma música que é Tô de Bem com a Vida, que é um ritmo meio calypso, brega, assim, né? Um ritmo bem paraense. Isso. Me fala sobre esse CD. Esse Ah, tá, e CD ainda tem uma música infantil nesse CD. Por isso que eu falo que esse tem. CD foi bem Aham, diferente. O CD é totalmente dentinho, diferente. é. O CD traz umas músicas com umas músicas mais melancólicas, assim, mais tranquilas. Tem essa música mais, um ritmo É, totalmente diferente, um ritmo isso. calypso, um ritmo paraense. Que bom que você trouxe um ritmo raiz, da sua raiz. E ainda tem para completar uma música infantil. Me conta como foi a composição desse álbum. Como foi definido as músicas desse álbum? Como foi, quem te alinhou e quem te deu ideias? Como é que foi? É, foi na época meu produtor ainda. Ele escolheu esse repertório. Eu escolhi, vou falar qual música eu escolhi. Atitude de Fé, eu escolhi. É assim, os compositores procuravam muito ele, Sim. sabe? Então, a música que dá título a esse CD, Vale a Pena Esperar. É de um Hum. compositor, se não me engano, lá de Angra dos Reis. Ele que procurou, olha, vai ficar bom e tal. Aí negociavam a música. Então, esse CD foi meio assim. Eu tinha vontade de gravar uma música com criança, porque eu já trabalhei muito com criança na minha igreja, né? E aí eu tinha vontade de gravar. Quando eu estava em estúdio, essa música não estava ainda no repertório. Quem chega no estúdio, Valdeci Aguiar. Ah, Odessi. Ele chegou no estúdio, e levou a neta dele. Porque o meu produtor falou, eles eram muito amigos, falou que eu tinha vontade de gravar uma música infantil, aí ele apareceu com essa música. Ele levou a neta dele hoje é uma mulher, mas ela era bem pequenininha, ela participou dessa música aí no estúdio. Então foi meio assim, né? Foi mais ele, uma amiga minha, Adna, né? Adna Picalho, aqui do Rio de Janeiro. Só, o restante foi ele que escolheu. E o ritmo? Esse Tô de Bem com a Vida foi surpresa pra você ou você ajudou a definir ou ele achou interessante colocar? Porque é um ritmo Eu, paraense. eu quis também essa música, porque eu gosto desse ritmo paraense, né? Ficou muito Aí eu legal. não vou botar todo o CD, mas pelo menos uma música eu vou botar. Não, Aí aí gravei. todo CD e aí já seria demais. O povo já ia falar, não, você tá muito Joelma do Calypso aqui. Já teve gente que falou, nossa, você parece a Joelma, digamos, porque eu sou paraense. Conterrânea. Deixa eu ver, teve outro CD que eu anotei. Ah, Poemas. Deixa eu pegar aqui o nome dele, do outro álbum. Que eu tô aqui pegando tudo no Spotify, o seu álbum. Poemas da Minha Vida. Foi outro álbum também que eu achei muito lindo. É Cálice de esse CD. Tontear. Vamos lá, essa canção, Cálice de Ah, Tontear também. Linda, linda essa canção. O que eu percebo? Você é uma cantora que fez muitas regravações. Tanto nos seus álbuns específicos, grandes sucessos e tal, como nos seus álbuns mesmo, seus álbuns de estúdio, dos seus repertórios específicos. Você fez muitas regravações. Porém, não foram regravações que ficaram escondidas. Querendo ou não, essas regravações fizeram. Porque geralmente tem cantor que regrava,
e fica escondida a versão dele. Suas versões se sobressaíram de alguma forma. É, era um problema para você regravar ou nunca foi um problema? Regravar a canção para você sempre foi tranquilo e você sempre acreditou no seu diferencial, na sua voz, na sua produção. Como que era isso para você? Não, é assim, eu nunca vi isso, regravar como um problema. Eu sempre acreditei que, de certa forma, é um conjunto. É a voz, a interpretação, é o arranjador. Você vê que os arranjos, por exemplo, vou citar uma regravação que eu amo muito. Eu regravei Porto Seguro, não regravei as duas estrofes. Eu regravei a primeira estrofe, o refrão, e já emendei. Eu estava na minha sala, me veio. E dá certinho com a música de Cecília de Souza, porque eu amo essa música de Cecília de Souza, Eu Sou o Teu Deus. Nossa, encaixou, casou certinho. Então, assim, eu acreditei, vai dar certo, e deu. Entendeu? Cálice de Tontear. Muita gente regravou, depois que eu vi Sim, isso. sim. Muita gente regravou. Ele é de autoria, de composição de Anderson Pontes. Esse CD eu fiz por uma outra gravadora. Não foi nem na época da Top, eu já tinha saído de lá, e nem pela Rocha Eterna. Eu fiz pela Altar Music. E quem escolheu o meu repertório foi o pessoal que estava assessorando lá o Altar Music. Só me Hum. mostrava e tal. E aí o meu produtor, o produtor da Altar Music, ligou para o Anderson e disse: Olha, eu quero uma música boa, que fale assim, assim, que é o Cálice de Tontear para hoje. E o Anderson, ele praticamente passou a noite ali pedindo a Deus e compôs essa música, é maravilhosa, Então né? você Uma foi a letra. primeira a gravar Cálice de Tontear? Eu não sei te dizer, assim, de Ah, certeza se eu fui a primeira. Eu vi depois que eu gravei que muitas outras cantoras gravaram, né? Agora, se eu não sei te dizer se eu fui a sim, primeira. sim. Aí aquela parte que eu falo não foi o Anderson. Ele só compôs a música. E eu fui para minha casa, eu disse, vai dar certo uma fala aqui. Eu fui para a Bíblia e coloquei, liguei para ele, falei, posso colocar? Ele, pode, tranquilo. Aí encaixou também. Então é meio assim, sabe? Acho que Jesus, olha, se eu vou ajudar, porque ela não tem muita noção. Márcia, vamos lá. Curiosidades de alguns álbuns. Primeiro, qual foi o álbum mais complicado de gravar? Tipo assim, Juxan, esse deu muito trabalho, foi difícil em todos os sentidos. Em todos os sentidos, complicado assim, deixa eu ver. O álbum Vencedor foi o álbum assim que eu vejo, depois do Tô na Bênção, que mais Deus honrou. Porém, foi o álbum que mais eu sofri. Cada CD, cada trabalho era vamos dizer assim, era uma gestação, era um parto. Esse álbum foi um parto complicado. É o álbum que tem Pecado de Acã, de Vanilda Bordieri. Uhum. Amo demais Vanilda Bordieri. Eu lembro que eu ouvi Pecado de Acã em um CD de uma outra cantora. Ela gravou, mas ninguém conhecia. E eu gosto de música forte, de letra forte, bíblica. Aí eu ouvi, eu quero gravar essa música, fiquei doida. Lá na Conde de Sazedo, eu quero gravar essa música. Aí a Vanilda, eu já estava no Rio, a Vanilda ligou, eu falei com ela por telefone, ela disse, Márcia, pode ligar, pode gravar. Eu gravei também, mas a minha gravadora não deixou sair. Ela falou isso para mim na época, 2004. Sim. E eu disse, é mesmo? Eu disse, mas eu vou gravar. Tu tem coragem? Eu disse, tenho. Olha, mas eu, como diz o mineiro, cortei um dobrado por causa dessa música. Porque Ah, quando chegou na gravadora, ainda estava na Top, não queriam, não gostaram, eu era tinhosa, eu sou teimosa, sabe? Eu sou teimosa, não sei se isso é defeito, não sei.
eu quero, e foi uma briga, porque o meu produtor ia lá, ele que brigava com eles da gravadora. E eu quero, eles não, eu quero gravar essa música. E eu gravei. Só que aí, por causa da letra dessa música, seguraram o CD. Ai, gente. Eu fiquei fora do ar, eu era contratada deles, eu fiquei fora do ar, acho que uns quase 5 meses. Uau. E dizer, ela vai sair da gravadora, eu só ouvia os murmúrios, né? Vai sair, tá. Eu disse, quer saber, eu vou orar. Não que eu não orasse, mas eu vou fazer uma campanha. Eu nunca tinha subido o monte, eu não estou fazendo aqui, é, tem que subir monte, não. Deus tem os seus propósitos. Porque você sabe, Belém do Pará é plano, né? Lá não tem monte. E eu vi o povo aqui pentecostal do Rio, sobe muito monte. Eu disse, eu vou subir monte, vou fazer 7 sábados de campanha por esse trabalho. E eu fiz, pela misericórdia do Senhor. Eu fui com medo, me arrastando, mas eu fiz. Quando eu terminei essa campanha, eu fui cantar na Quinta da Boa Vista. E tem um vídeo icônico, tem um vídeo dessa Tem música. o Grande Clamor pela Paz, que era o primeiro DVD que ia sair pela gravadora. Eu cheguei lá tremendo. Eu disse, eu não vou, eu só comigo, não vou cantar Pecado de Acã, porque eles não querem mesmo, né? Então eu vou vigiar, vou cantar o Glorifica. Porque ele falou, ó, os donos lá, só uma música que ela vai cantar. Eu disse, amém, tá bom. Vou cantar só o Glorifica. E eu cantando nas igrejas, e assim, eu não estava mais tocando na rádio. E eu disse, meu Deus, como é que o público vai me receber? Mas eu disse, Senhor, eu vou na tua força. Era 3h15 da tarde, o feriado, Dia dos Trabalhadores, 2004. Vai vendo aí. Aí eu fui a primeira a abrir o show, mas devia ter umas 70, 80 mil pessoas nesse show. Quando eu entrei, que ele me anunciou, eu disse, o povo vai me vaiar ou vai ficar um silêncio cemiteriano, né? Porque eu não estou tocando. Nem sabe, não estava anunciando que eu ia. Aí o povo me recebeu bem. Quando eu terminei de cantar o Glorifica, o povo gritou, mais um, mais um. E aí? Eles ficaram se olhando, aí, canta mais. Eu cantei o Pecado de Acã. Foi Uau! aí que estourou essa música. Uau! Que No massa! Que outro história! dia, no outro dia, para quem estava uns 3, 4, não lembro, meses fora do ar, eles me ligaram e falaram assim: qual é a música que você quer que toque? Vivi em Brasília cantando Pecado de Acã, entendeu? Pensa. Então, Muito bom foi conhecer assim. uma curiosidade sobre essa música e sobre esse álbum. Vamos lá para outro. Segundo, você já me falou do que foi mais complicado. Agora, o que aquele álbum, não sei se teve na sua carreira, mas se teve, eu vou querer que você seja sincera e nos conte essa curiosidade. Teve algum álbum que você gravou só para encher linguiça? Tipo assim, olha, gravei porque tinha contrato, tinha que ir lá e tinha que gravar, mas nem queria, não tava no tempo, não tava na vibe, não gostei do repertório, fui e gravei. Teve algum assim na sua carreira? Olha, eu não, assim, o que eu mais considero um pouco, né, é, algumas músicas que eu considero assim, eu gravei por gravar, foi realmente nesse CD Vale a Pena Esperar. A gente estava falando sobre a música infantil e tal, Sim. né, nesse CD aí. E eu, inclusive, falei, ele é bem diferente. Ele é um CD, assim, diferentão, assim, do que você vinha Então, gravando, do que você grava. dá para Então, notar, né? dá pra notar. E, em terceiro, qual o álbum que você destaca? Você fala, Joxan, esse eu posso considerar como o álbum da minha carreira. Ele é o álbum da minha carreira. Sem dúvida nenhuma, o CD vencedor. Sem Uau! pecado de assim. Esse Ele aí. foi o mais complicado e ele é o seu grande álbum, né? Que você o mais complicado, acredito que foi o mais sofrido. Só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei para gravar esse CD.
E é o CD que mais assim marcou meu ministério, a minha vida. É esse Legal. CD, Vencedor. Olha, caiu aqui um pouco, Joxan. Tô Aqui, eu te estou ouvindo. segurando a tela. Ah, sim. Ó, Márcia, a gente vai caminhar para o final. Quero te dizer uma coisa. É muito bom conversar com você, muito bom saber essas curiosidades do teu ministério, falar sobre esses álbuns. Assim, se a gente for conversar, dá pra gente fazer inclusive um outro podcast falando Nossa, mais tem muita coisas, porque tem coisa. muita coisa para falar. Mas você trouxe aqui muitas curiosidades, trouxe o seu testemunho lindo. Quero te agradecer por isso. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que Deus possa continuar Amém. te enriquecendo mais ainda o teu ministério, fazendo o teu ministério mais próspero. Você tem Amém. muitas milhas para caminhar ainda, muitas almas para Eu ganhar para Cristo, creio. muitas agendas para atender esse Brasil. Eu quero Amém. deixar que você agora faça suas considerações, seus agradecimentos, para a gente caminhar para o final. Antes de passar aqui, alguns contatos, um contato, né, das minhas redes sociais, eu quero te agradecer por ter marcado esse podcast tão bom, eu estou me sentindo tão à vontade. Também senti aqui a presença de Deus e dizer que o Senhor é contigo, viu? Amém, O Senhor é amém, contigo. Tem amém, grandes obras na tua vida. Eu amém. quero passar aqui as minhas redes sociais. Por Então, favor. primeiro o WhatsApp da agenda. Quem quiser, 0 operadora 21 98 55 99586. Operadora 21 Rio de Janeiro. 98 55 99586. Deu para entender, né? Total. Deu? Então, o Instagram é oficial Márcia Bandeira. E tem também o meu canal que você pode se inscrever. Lá temos devocional, playback, músicas, tem muita coisa boa. É youtube.com/barra Márcia Bandeira. youtube.com/barra Márcia Bandeira. Não deixa de se inscrever, de compartilhar também. E agradecer a Deus por tua vida, que Deus continue abençoando esse programa. Eu tenho Amém. certeza que muita gente é abençoada através do Pode online. Pod Online. Muito obrigado, Márcia. Gente, Amém. conversamos Obrigada. hoje com Márcia Bandeira. Ouça as músicas da Márcia em todas as plataformas digitais. Faça como eu, ó. Tô aqui com o meu Spotifyzinho aberto aqui, ó. Todos os álbuns da Márcia. Ouço sempre, estão nas minhas playlists as músicas dela, que fazem parte da trilha sonora da minha vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, Márcia. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que acompanharam o podcast. Compartilha. Se inscreva no canal se E, você não é inscrito. Deixa aí nos comentários alguma dúvida que não foi sanada aqui, alguma pergunta. Deixa nos comentários. Depois a Márcia vai vir nos comentários responder se tiver alguma dúvida. Mas se ficou tudo esclarecido, amém. Siga a amém. gente nas Obrigada. redes sociais, podonline.oficial em todas as redes, tá bom? Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, Márcia. Muito Amém. obrigado, viu, por participar do nosso Deus abençoe podcast. a todos. Está vindo novidade agora, 2026. Vem novidade aí, hein? Ó, então todo mundo ligadinho nas redes sociais da Márcia Bandeira. Deus abençoe você. Amém. Até o Beijo, próximo podcast, que será paz. o terceiro episódio da nossa segunda temporada. Tchau, tchau. Tchau.